algum trabalho do meu pai. O último filme que você assistiu? Eu assisti filme, assim, eu assisto muito filme velho, né? Então assim, eu sou uma pessoa, eu já sou uma pessoa que já tem uma certa idade. Então assim, os filmes que estão sendo, como é que fala, lançados, eu não tenho ido muito ao cinema. Então assim, o último filme que eu assisti anteontem foi a trilogia, não foi um filme, foram três. Foi a trilogia do Poderoso Chefão. Eu gosto muito de ver filmes clássicos. Os filmes atuais que estão sendo lançados, esses comerciais, eu não tenho essa curiosidade nem essa urgência de assistir. Tá? Então, assim, o último filme que eu assisti, o mais atual, eu não vou lembrar aqui agora. Mas o último filme que eu assisti, que são filmes de cabeceira, igual livro de cabeceira. Eu tenho filmes de cabeceira, Poderoso Chefão, eu tenho o Amacorde, eu tenho, como é que chama, aquele que eu adoro, que é o Casanova, o Fellini. Eu gosto de assistir os diretores clássicos, os diretores antigos, são todos italianos. Criatividade é dom ou treino? Criatividade é dom ou treino? Acho assim, o ser humano, ele nasce criativo, né? Até o policial mais obtuso, desculpa, não é policial profissão, mas estou falando que o policial, às vezes, a gente acha que o policial só tem que ir lá e dar tiro, não é isso? Qualquer pessoa, por mais obtusa que seja, ela é criativa. A criatividade, se você exercitar, você desenvolve mais. Mas essa criatividade eu acho que é nata do ser humano. Um profissional que você admira? Aí, em que área? Em qualquer um que você quiser. Cinema tem Nelson Pereira, que é meu padrinho. Meu irmão, que já faleceu, mas eu admiro muito. No Karatê, Sensei Tanaka, que foi meu professor, né? Regina Miranda, que é uma coreógrafa maravilhosa, né? Amir Haddad, o diretor. Você tem algum ritual antes de entrar em cena? Quando eu estou no teatro, meia hora antes de entrar em cena, eu não falo com ninguém. Eu rezo. Eu tenho uma Ave Maria e Pai Nosso. Eu só sei essas regras, mas eu rezo, passo meu texto, né? Eu evito falar com os colegas. Eu chego sempre 2 horas antes, né? Então assim, para falar com todo mundo e ter pelo menos essa minha meia hora de respiro. Porque a respiração é tudo. Você vai tipo uma meditação? Sempre. Quando eu vou compor, seu pai é músico. Ele assim, quando ele vai tocar, ele também. Duvido que ele, antes de entrar, já entra. Entra. Ninguém faz isso. Ele para ali, olha para o instrumento, afina e entra, né? É a mesma coisa. A gente se afina, né? Para poder entrar em cena. Mesmo na televisão, que é muito mais rápido, né? Ninguém dá tempo para isso. Então você tem que. Quando eu boto a roupa, eu já estou fazendo isso, eu já rezei. Rezar, cada um reza, né? Então assim, eu já entrei, já fiz, e na hora que o diretor manda, eu já estava pronto antes, porque senão, chegar lá na frente, você roda. Você é atriz também, você sabe disso. Sim. Né? Ser artista Bom, uma função, um ofício, né? Uma vez eu vi um grande mestre, assim, Marco Nanin, numa palestra que ele deu, que ele falou, que perguntaram a mesma coisa para ele. Ser artista é pagar as contas, é poder ver seu filho alimentado, ver sua família tranquila e fazer o que você gosta de fazer. Entende? Qualquer um é um artista. Então, se você sobreviver da sua função de porteiro, de qualquer coisa, que fizer com honra, com coisa, você é um grande artista. Agora, se você estiver perguntando a profissão de ator, é fazer tudo isso digno e fazendo trabalho de ator. Entende?
Sim. E sem romance, é a realidade nua e crua, assim, né? O seu pai foi cineasta, sua mãe, seus irmãos também, né, artista. Desde pequeno você sonha em ser artista? Como tudo isso começou? Em que momento você percebeu que era isso que você queria ter sua vida? Desde criança que eu sou artista, né? Aos 10 anos eu trabalhei, você pode pegar na internet, na Mulher de Ogum. Aos 11 eu dirigi meu primeiro filme, aos 12 o segundo. Você também pega na internet esse material, Memória do Fantoche e Resta de Jacuí. Então assim, quando meu pai morreu, eu não queria mais fazer cinema. Eu comecei a estudar música, mas nunca foi uma opção fazer nada que não fosse arte na minha vida. Mesmo assim, depois eu voltei, assim, eu juntei, eu fui fazer trilha, eu tenho um prêmio de Brasília, eu fui ser ator, dirigir. Eu sou músico, seu pai mesmo estudou comigo. Estudou comigo, né? Estudou comigo, né? Então assim, eu quando fui comprar meu primeiro violão, eu comprei meu primeiro violão. Então assim, a arte também sempre foi um ofício lá em casa. Eu nunca tive nada de graça, tá? Sua avó aqui, se você entrevistar ela, de mais de mim do que eu posso dizer, né? Então assim, quando eu comprei meu primeiro violão, eu fiquei meu pai estava fazendo aquele filme Djedjerê, né? Que ele já estava com câncer, né? A bateria da sua câmera é desse tamanho, né? Antigamente era um cinturão de 10 quilos que você carregava. Aí meu pai, para me dar meu primeiro violão, meu segundo. O primeiro ele estava preso, se lembra do negócio da ditadura? Aí assim, meu segundo violão. Eu carreguei essa bateria 4 dias. Ele tinha um dinheiro na conta. Mas é o seguinte, você quer? Te dou. Não te dou, você vai receber, entende? Então foi essa educação, assim, a gente tem uma falsa impressão que a arte é um lazer. O lazer é para quem vai usufruir da arte. O profissional da arte, ele é um trabalhador. Muitos pegam 4, 5 anos para poder chegar no teatro, entende? O glamour, esse glamour de Hollywood, existe no imaginário de quem vai ver o filme, não de quem trabalha no filme, entende? Tá? Você fez o remake de uma novela muito famosa na época chamada Irmãos Coragem. Você interpretou um dos protagonistas, Jerônimo Coragem. Qual o impacto que essa novela gerou na sua vida e na sua carreira? Total. Agora uma pergunta específica. Total. Me lançou, me arremessou na mídia, né? Mas antes de fazer Irmãos Coragem, eu fiz personagens muito interessantes. Tanto, vou voltar a Irmãos Coragem, tá? Eu fiz o Amor de Ogum, que eu te falei, né? Eu fiz A Terceira Margem do Rio. Foi da Terceira Margem do Rio, que é um texto de Guimarães Rosa, que é um dos melhores escritores brasileiros. A partir da Terceira Margem do Rio, o Luiz Fernando me chamou. Aí eu fiz 2 Suassunas. Ariano Suassuna, que você vai estudar, é um autor conceituadíssimo. Eu fiz Uma Mulher Vestida de Sol, que é um texto lindo, que você tem que estudar, todo estudante tem que estudar. E A Face da Boa Preguiça. Aí, depois com esses personagens, aí o diretor falou, ele pode fazer o Jerônimo. Aí agora, respondendo o Jerônimo me jogou no Brasil, o Brasil todo me viu, né? Um personagem que eu tinha visto, né? Que é um personagem que ele é um justiceiro. O Jerônimo, ele é inspirado também naquele Jerônimo, o índio, dos Estados Unidos, né? E era um cara que brigava contra a opressão, e é o que ele faz. E ele morre por amor. Isso é uma coisa linda, para mim, assim, na dramaturgia, uma das coisas que eu amo, né? É isso, é o cara que, a híbris dele
é o amor, entendeu? Ele vai lá e toma um tiro, porque não, daqui, né? Então é o cara que atravessa a fronteira para morrer. Né? Eu já fiz personagens mais covardes, mais corajosos, mas esse cara, ele tinha um senso de justiça que era perfeito, entende? Né? Toda a limitação dos patrocinadores, etc, etc. Não é um cara que ele não vai concordando, ele não concorda com a justiça, não concorda com a justiça. Aí tem hora que acabou a munição, é melhor se jogar no penhasco, ele morre, entende? Sim. Mas assim, a importância dessa personagem é que me lançou para o mercado de trabalho. É que hoje, eu com 54 anos, eu sobrevivo dessa minha função, né? Aos trancos e barrancos. Mas né? Você sabe todas as características dos seus personagens ou vai saber no decorrer da novela? Assim, olha só. O certo seria eu só começar um trabalho com todo esse material. Mas quando é uma novela, a novela é uma obra aberta. Então, assim, eles me dão um material básico para eu poder estudar. Então, assim, por exemplo, quando você recebe, sei lá, uma peça, você tem início, meio e fim, e você pode estudar. Então, assim, pelo texto que ele fala e pelo contexto da peça, você tira um substrato. Aí você vai pela sua escola, você vai estudar, por exemplo, se é um Shakespeare, você vai estudar lá o momento histórico dele, para você ter, quanto mais você conhecer de história, de música, de matemática, de tudo, melhor, mais você vai pegar e colocar nessa personagem. Personagem é a palavra feminina, muita gente confunde, chama de esse, mas é sempre essa. Então essa personagem, ela, assim, por exemplo, na novela, quando eu vou fazer uma participação, por exemplo, eles me dão uma cena. Mas aquela personagem ali, aí digamos assim, é um batedor de carteira que vai bater a carteira e vai morrer ali. Um exemplo, certo? Então assim, isso não dá muito trabalho para fazer. Não que assim, mas se você não tiver um mínimo conhecimento de história, de saber como é que funciona um batedor de carteira, você pode fazer um padre, né? Entende? Né? Eu acho assim, então assim, o que te dá a profundidade da personagem não é só o entendimento do texto e do contexto do texto, mas da sua cultura geral, do que você estudou no primário, no ginásio, entende? Da sua relação, assim, eu uso tudo para construir uma personagem. Por exemplo, assim, se eu vou chorar por uma namorada, eu não vou pensar na minha namorada, eu penso na saudade da minha mãe, né? Eu penso na saudade da minha filha, né? Das minhas amizades que eu gosto, até das minhas namoradas, entende? Mas assim, se eu for, por exemplo, assim, se eu fizer um espetáculo, eu faço três sessões de espetáculo numa noite, e que eu tenha que me matar, eu Romeu, então já tenho mais idade para ser Romeu. Mas assim, se eu tiver que me matar e sofrer pela amada, grande amada, eu não duro pro terceiro espetáculo, entende? Não tem coração que aguente. Então você tem sempre que ter essa memória para usar de uma maneira técnica. Essa coisa de ator que se apaixona por colega, a gente faz isso por 20 anos. Enquanto a gente não... Tim Maia dizia, tem que tomar muito corpo para aprender a ser homem. Então, você vai crescendo, entende? Então, por exemplo, assim, você vai mostrar muito mais amor por uma colega que você conhece o marido, que você tem maior respeito, que você convive com a família, entende? Você vai fazer aquela cena toda com uma relação, ela também, lógico, né? Se você misturar, é fraude. É fraude. Entende? Assim, a mesma coisa.
É pagar propina, é pagar uma propina emocional, entende? Mas vamos sair do roteiro. Como você constrói seus personagens? Você tem alguma relação com a ficção e a realidade? Eu já meio que comecei a preparar essa questão. Então, assim, como é que se constrói um personagem? Né? Tecnicamente, a primeira coisa você vai estudar o seu texto. O que ele fala, o que uma personagem fala já é a base para a sua construção. O resto da peça, eu digo roteiro, a novela tem esse complicado, porque assim, você vai recebendo os capítulos, né? Mas assim, geralmente se te dá uma sinopse, assim, você sabe, pô, meu personagem vive em Viena no século XVII. Então eu não vou falar, pai, vou chegar aqui, né, falar com a mãe. Ele não vai falar com a mãe com os pés na cadeira, porque naquela época não se fazia isso. Então assim, você tem uma postura. Geralmente, quando numa grande produção, eles têm um professor, por exemplo, tiver aula de etiqueta, tiver de balé, né? Deve ser polca, deve ser tudo. Então assim, você tem uma maneira tanto de... Assim, não vou falar com uma pessoa no século XXI, se você no XVII, você não estava nem de perna cruzada, nem eu. Estaremos aqui, você não estaria de short. Entende? E eu não falaria com você, estaria falando do seu pai aqui. Entende? Então você tem toda uma postura física para fazer. Então assim, a construção do personagem começa a partir do texto que você lê. Certo? E assim, você vai construindo, adequando esse texto às técnicas e às experiências, basicamente. As experiências são artifícios que você soma à sua técnica. Por exemplo, assim, se eu quero um choro mais assim, o Grotowski, assim, por exemplo, você tem Stanislavski, né, você tem o Brecht, você tem o Grotowski. Aí o Grotowski, ele fala assim, que cada emoção você sente no corpo. Quando você quer vomitar, você tem uma sensação. Quando você está triste, você tem outra. Então, é você aproveitar essa emoção e trabalhar essa emoção fisicamente. Então, assim, quando você está no teatro e que você tem que ter essas emoções ali pelo teatro, não é filmado, né? O cara está aqui assim, né? Tá aqui, quase aqui, como eu e você. Sim. Então, se uma coisa eu vou falar isso em você. Entende? Eu vou falar assim com você. Né? E eu posso cantar um hino de Natal assim, como eu posso ler o atestado de óbito da sua avó assim. Entende? Sacou? Sim. Então, tudo isso é coisa física. Então, a construção do personagem, eu acho que ela passa por essas etapas. Assim. Primeiro uma compreensão muito séria do texto. Né? Acho que o texto vai te dizer, no texto está tudo que você realmente precisa para fazer a personagem. Agora, é lógico que o diretor ele vai vir com uma pesquisa. Quanto mais você souber de história da arte, e física, química, matemática, acho tudo importante. Né? Porque eu, por exemplo, eu sou músico, então eu decoro uma personagem como eu decoro uma música. Então, assim, quanto mais cultura geral você tiver, melhor você vai fazer a sua função. Respondi ou não? Sim. Quando você fez o Jerônimo, você viu a outra novela para pesquisar sobre ele? Eu tinha visto. Não, porque o diretor, inclusive, achou que não era bom. Porque assim você fica preso a uma estética que não é mais o que o cara propõe. Quando você vai fazer um remake, você não está fazendo um cover de banda, entende? Você está pegando aquilo e é como se eu fizesse um arranjo novo. Então, assim... Com o mesmo tema. Com o mesmo tema. Então, o Gilmar é grande amigão, assim, né?
falecido, Deus do tempo. Cláudio Mazo. Cláudio Mazo era o Duda e fez o Pedro Barros. Que eu me lembro assim, eu era na Santos, eu tinha feito Ponta, depois eu fiz A Mulher que Fez Sol, fiz essa outra que eu te falei, do Sassona também, que era A Face da Boquerice, aí me botaram de Jerônimo. Aí um dia eu saí, assim, eu me lembro que assim, eu já fui anestesiado, porque eu já tinha gravado muito, né? Mas tinha gravado externa, assim, externa, e tem uma diferença, assim, né? Externa, você vai fazer ação, assim, né? Montar cavalo, isso eu faço desde criança, né? Então, mas assim, foi uma cena feia mesmo, que eu tinha que olhar no olho assim, eu e ele. Quando eu saí do estúdio, minha perna tremia. Eu falei tudo isso por causa do Márcio. Aí que eu me toquei, eu falei, pronto, eu tô no meio dos grandes, pensa. Aí no almoço ele olhou pra mim e falou, tá abusado, me perdoa. Ele, não, rapaz, parabéns. Aí ficamos amigos, entende? Dona Laura Cardoso também, que fez a minha mãe, né? Um monstro, né? Eu tive uma grande sorte, assim, de trabalhar com gente top, primeiramente, entende? E eu sempre fui abusado, né? Sempre fui muito abusado. Qual a sua opinião sobre o cinema brasileiro hoje comparado com o cinema dos anos 70? Olha só, eu sou de uma história de cineastas, tá? Então, assim, é muito difícil. Né, assim, não se faz uma crítica assim. Eu não consigo ter, porque assim, hoje eu não acredito que não se faça cinema nacional. O cinema que eu vejo hoje feito no Brasil, ele tem uma estética muito pasteurizada, né? Embora com os temas atuais, assim, mas assim, acho que a gente tem hoje um bacana de hoje é que a gente tem recurso. Sim. Né? Assim, os filmes que eu fiz até me pagaram melhor, né? Então assim, eu sou amigo de metade de eu não estou falando mal, entende? Não, assim, nos anos 70 teve uma época que mataram o cinema nacional, certo? Sobreviveu às tais da pornochanchada, que assim, é uma pornografia que não tinha cena de explícita, certo? Tem umas coisas que a gente vai ver, cult, tem, por exemplo, Rio Babilônia, eu adoro Rio Babilônia. Metade dos meus amigos, metade dos meus professores estão ali, entende? Mas eu acho que Rio Babilônia também não deve nem ser considerado uma pornochanchada. Mas tem coisas assim que não dá para se ver, né? Tem coisa, não, teve muita baixaria, sim, teve muita baixaria. Mas só que as pessoas precisavam sobreviver também, porque quando o americano... Porque assim, a gente tinha Atlântida era para concorrer com Hollywood. E os americanos acabaram com a gente, entende? Então é uma entrevista para ser feita em outro momento no seu curso, entende? Porque assim, a gente tem que falar de coisas mais profundas, entende? Nós tivemos aí quantos anos? 20 anos de ditadura, que fez questão de acabar com a gente, entende? Então assim, só fazia filme quem realmente pudesse fazer filme, né? E alguns sobreviventes, né? Que a gente pode contar. Essa nova geração está fazendo filme com uma outra visão, assim, eu me assusta, assim, porque eu vejo coisas assim que eu vejo muito filme americano falado em português. É diferente, entende? Eu não vejo no pessoal do cinema novo, né? Até no disso dos anos 70, que a Paulo Chanchada ficou muito brega, né? Teve uma hora que ficou mesmo punk. Mas eu me lembro de filmes lindos, assim, quer ver? Como é que é o nome daqui? Agora estou sem cheque. Mas assim, tem filmes lindos que não necessariamente são encaixados na pornochanchada, né? Eu me lembro, né, Compasso de Espera, que era um filme lindo com René de Belmont, né? Mas é antes dos anos 70. Né?
Então, assim, eu acho, o que eu acho assim, que me perturba um pouco, eu vejo filmes muito interessantes, inclusive, né, do ponto de vista estético, né, bem feito. Mas, assim, eu me lembro que antigamente você sabia diferenciar. Eu não acho que é só no Brasil, não. Eu acho que é no mundo inteiro. Antigamente eu vi um filme, eu sabia de que é alemão. Hoje é tudo muito parecido. Só está falando em alemão, aí eu vejo que a produção é alemã, que vem a ficha técnica. Mas assim, eu não vejo. É tipo música é muito mais fácil, né? Você pega um forró, você sabe que é daqui. Né? Você pega um rock, você não sabe de onde é. Porque o rock, ele entrou em todas as culturas, né? Então você vai ouvir um rock, depois, quando começa a cantar, que você vê que o cara é alemão. Mas a música é igualzinha a que você ouve cantada, né? Então eu acho que está acontecendo isso também no audiovisual, né? Eu não vejo imprimir os nordestinos, por exemplo, quer ver? Os autores atuais, Amarelo Manga, Assis, Cláudio Assis, né? O Moura mesmo, lá no Ceará, né? Então pessoas que fazem filmes que você vê o povo ali, que tinha, na época que eu comecei a fazer cinema, tinha essa preocupação de mostrar quem você está filmando, sabe? E hoje em dia, e assim, quando você vai para o filme comercial, né, você faz o que o cara quer ver. Então, assim, você tem, então, assim, eu vejo, por exemplo, porque a trama está passada no Rio de Janeiro, eu vi um filme um dia desse com aquele Rambo, o nome dele, o Stallone, é foda, esses nomes eu lembro, e que assim, é feito aqui no Rio. Gisele Thier, linda, maravilhosa, trabalhou com a gente nos mares, muito bem produzido. Mas é um filme americano. Então, assim, eu acho assim, eu não vejo hoje a preocupação de se imprimir a cultura. Eu vejo assim, uma coisa de fazer entretenimento, né, de vender o máximo de bilheteria, né, e depois vender para cabo, etc, que é bacana. Tropa de Elite, muito bacana, adorei esse filme. Mas mesmo assim, tá aí um filme que a gente não pode dizer que não é realidade brasileira, né? É maravilhoso, eu adoro aquele filme, eu pego para ficar revendo, né? Adoro Wagnerzinho, tem metade dos meus amigos que estão lá trabalhando. A minha amada que não me chamaram para fazer aquele filme, né? Mas assim, você pode pensar assim, o Nelson, que ainda está aí, está batalhando, ainda faz, você percebe que ele tenta imprimir. Eu me lembro que uma vez que eu estava, foi 18%, Brasil 18% que eu estava fazendo com ele, e ele brigava com o pessoal da arte, que eles queriam discutir com o diretor que aquilo não era possível estar, um quadro não é possível estar no quadro dele. Entende? Ele falou assim, cara, por que eu não posso ter esse quadro no meu quadro? Esse quadro de parede no meu quadro né? Não, porque não. Mas eu quero, cara. Faça isso, depois quem vai ser criticado sou eu. Né? Aí ele falava, Ilia, eu não consigo chegar no expressionismo. Os caras não me deixam chegar nem no expressionismo. Ou seja, expressionismo está antes do modernismo. Então tem diretor que está doido para quebrar e não consegue. E é um diretor que está com 80 e tantos, 90. Claro. Você tem experiência com direção. Até que ponto você acha que o diretor deve interferir na cena, tanto com a atuação dos atores quanto com o que está acontecendo na cena? Quem assina, olha só, o seu Nelson Pereira falava assim, olha, o diretor no set, ele é um ditador. Porque depois que acabar o filme, ninguém vai culpar o ator, vai culpar o diretor. Então assim, o diretor, pelo contrário, eu quero que o diretor diga tudo para mim. Embora na hora que eu estou falando, sou eu. Você corta ali depois, faz o que você quiser. Mas assim, pelo contrário, o diretor tem toda a autoridade
Ele interfere em tudo. Inclusive, no que está escrito ali, por exemplo, se o cara falar assim, o personagem A e o personagem B, né, vai dar um tapa no cara do personagem B. Está escrito isso. Aí fala assim, Lia, não bate não. Sabe por quê? Porque eu não quero, porque vai ficar esteticamente feio. A função do diretor é justamente dar o tom estético de tudo. Assim, se eu vou de carro ou se eu vou de ônibus, é responsabilidade dele. Eu, como ator, só tenho que sentar e dirigir. Se o carro é vermelho, o carro é amarelo, ele lá, quando ele está vendo ali tudo, ele sabe ele sabe o plano seguinte, entende? Então, assim, por que ele quer, digamos assim, botar um exemplo bacana, assim, para não comprometer, assim, por que meu carro tem que ser amarelo? Ah, eu sou diretor, mas o carro está vermelho aqui. Ele vai falar assim, quando você fizer o seu filme, você bota o seu carro vermelho, eu quero o meu carro amarelo. Porque lá na frente eu vou amarelar de frente de bandido, ou sei lá. Entende? Ou então a crítica vai acabar com ele porque é por causa desse carro amarelo, mas a responsabilidade é dele. Ele é a visão dele. Ele é o olhar que vai filtrar para a plateia. Então, todo erro em um filme, eu responsabilizo o diretor. Erro de continuidade, erro de eixo. Eixo, então, se um filme sai com erro de eixo, eu já olho para o diretor assim. Eixo é o quê? Por exemplo, assim, eu estou falando assim com você, aí aparece eu olhando assim. Um exemplo, né? Tem a ver com os ângulos e coisas, aí você vai, né? Mas você vai, né? Então, assim, tudo que sai na cópia, a chamada é do diretor. Não tem jeito. Então, é lógico que você acaba dividindo com o produtor, né? Hoje em dia, você, né? Porque o produtor está ali atrás do diretor falando, olha, ele está fazendo isso, né? E qual é a diferença de diretor de teatro e de cinema? Assim, é uma boa pergunta, assim. Diretor de cinema, geralmente, ele não tem muito tempo, embora assim, não, é vírgula, assim. No cinema, assim, eu já trabalhei, o diretor bom, que eu já trabalhei, né? Ele faz uma parte, um período, que é um ensaio, como se fosse o teatro, e depois ele filma. Eu acho que o diretor do cinema, ele acumula duas funções, um bom diretor de cinema, né? Porque tem diretor de cinema que não tem isso, ele pega e delega a função para outro, né? Em televisão, por exemplo, às vezes a gente nem tem tempo de encontrar o diretor, né? Que não é culpa do diretor, né? Mas assim, eu já fiz trabalho em televisão que eu já entrava em cena falando meu texto e ia embora e estava tudo certo. Então, assim, eu acho que um bom diretor de cinema, ele fez esse trabalho com você num espaço, a gente vai para uma sala, uma coisa, ensaia como se fosse teatro, e depois o diretor de cinema, ele tem que ter uma outra visão espacial. Porque assim, quando eu vou te dirigir para teatro, eu te boto aqui, me entrevistando, e eu tenho a plateia pode estar aqui ou ela pode estar, não sei das quantas. Quando eu vou fazer para cinema, eu vou escolher onde está a câmera. Então, eu acho que o diretor de cinema, ele acumula um bom diretor. Né? Não é porque às vezes o cara é só diretor de imagem, o outro vai, né? Que depois tem a indústria faz essa setorização. Às vezes você ensaia com um cara e depois esse cara só está de assistente lá do cara que é o diretor que vai tomar as decisões, né? Então, eu acho que o bom diretor de cinema, ele acumula essas funções todas. O bom diretor. E você gosta mais de atuar ou de dirigir? Assim, eu nunca mais dirigi. Sou doido para dirigir mais uma vez, né? Porque eu dirigi, eu acho que eu vou contar a história da minha maneira. Atuando, eu estou contando a história, eu estou, como é que chama? Eu estou a serviço
de outra pessoa contar a história. É muito gostoso. Mas assim, acho que não é que eu gosto, mas eu gosto das duas coisas, assim. Dirigir precisa de uma grana que não tenho, né? Certo? Eu tenho projetos, mas nunca tive ninguém que investisse, eu não tenho dinheiro para investir, mas assim, atuar é gostosíssimo, igual eu adoro compor, eu sou compositor formado. Então assim, são prazeres diferentes. Eu acho assim, dirigir, sobretudo hoje, porque assim, dirigir sem dinheiro, contratar 100 pessoas para trabalhar para você sem pagar, imagina. Né? Mas assim, eu tenho um sonho, sim, eu já fiz várias coisas pequenininhas assim, né? E porque você conta a história, você tem essa responsabilidade toda para você, né? Se ficar bom, você é Deus. Se ficar uma merda, você é um Zé Mané. Você já fez trilha sonora de uma peça. Como é o seu processo de criação para fazer com que a música se encaixe na cena? Bom, eu fiz trilha sonora, assim, para a peça e para um filme, que eu tenho um candango lá de Brasília, graças a Deus, coisa maravilhosa. E eu acho assim, a gente tem, basicamente assim, o diretor chega para você e te dá o tom da cena. É a cena que Romeu vai beijar Julieta, por exemplo. Então assim, aí eu tenho também, aí entra aquela conversa do início. Cultura geral, técnica, né? O quanto eu estudei na minha vida, né? Então assim, eu fiz um curso uma vez que ele me dava uma receita de que tipo de intervalo musical eu tinha que usar para cada tipo de cena. Então, por exemplo, assim, você vê desenho animado é uma grande aula para trilha sonora. Se o tom vai correr através, bateu, então assim, o processo é muito parecido com o da personagem. Você estuda o texto, no caso eu estudava as cenas, que já assim, não era o texto, eram as cenas. E você fica muito preso também na questão de trilha sonora, é a questão da minutagem, do tempo do efeito, né? Então assim, você não vai fazer um tema do jeito que você quer para sua namorada. Não é isso. Você tem assim, Mário passa, vai lá e entrega uma flor para sua avó. Entende? Você vem atrás dele, calcula que ele escreve os instrumentos. Né? Então assim, o processo é muito parecido nesse sentido, que você tem que estar atento ao que a tua encomenda. Não é uma coisa que você faz para a namorada, embora a namorada também seja uma encomenda, você está fazendo para ela. Mas assim, para a namorada é uma coisa muito livre, eu fico aqui, vou lá com o meu pianinho, brinco, aí... Não, ali é outra coisa, assim, o cara mostra a cena e assim, ó, amanhã de manhã tem que estar lá. Então tem que aqui pirar, que assim, não é pirar, pelo contrário, não pirar e vir aqui assim. Então tem uma receita de bolo que me deram uma vez, mas que isso tudo não funciona sempre, entende? Por exemplo, quando é tema romântico, né? Mas eu posso fazer tudo isso inverso e funcionar. Vai depender aí de novo, a responsabilidade acaba sendo, não é minha, é do diretor, ele que vai me dando o feedback para eu poder chegar para ele e dar o que ele quer, igual para um ator, né? Assim, eu, por exemplo, quando eu fiz a trilha com o Henrique Dantas, esse filme você pode pegar, tem o meu prêmio, o meu grande prêmio, o Henrique Trilha. Aí assim, era uma conversa o tempo inteiro por telefone e eu ia pro piano, entende? E mandava para ele não tá uma merda, ele voltava, entende? Sacou? E assim, é um trabalho de equipe, sempre, o cinema é sempre um trabalho de equipe. O que você diz sobre a época porno chanchada? Você acha que o cinema hoje sofre influências desse período? Acho assim,
Um porno chanchada, a porno chanchada é a erotização do cinema, né? A maneira como o Brasil trabalhou isso, né? Em um momento da ditadura, etc., que a gente não tinha, pouca gente podia produzir e só queriam ver putaria na coisa. Então, assim, eu acho assim, eu não vejo mais graça nenhuma numa cena de sexo, num filme mesmo. Porque se você liga a internet, você tem isso de graça. Então, assim, não me interessa, mas, por exemplo, assim, eu me lembro do último Tango em Paris, que a gente ia ver porque tinha cena de sexo. E, assim, quando você vê as cenas de sexo da novela hoje, o último Tango em Paris não é nada. O Império do Sentido, um filme japonês, teve a primeira cena de sexo explícito. E não era um filme pornô, é um filme de arte. Né? Tem filmes nacionais que tem sexo explícito e é a coisa mais nojenta do mundo. Porque eu acho que sexo é uma coisa que interessa a quem está fazendo. O resto é voyeurismo. Então, assim, é uma opinião minha. Eu acho que abriu um caminho. Né? Abriu um caminho que, assim, já fazia, então pode continuar fazendo. Mas, assim, tem coisas que eu vejo que é tão ingênuo. E, assim, tem coisas que é tão gratuita. Tem filmes que não dá para ver até o final, né? E tem filmes que assim, que tinham muito conteúdo sexual e eram importantíssimos. A República dos Assassinos, que era com Tarcísio Meira, com Anselmo Vasconcelos, tem uma cena mas essa não tem sexo explícito, né? Mas tem uma cena de sexo que é de Tarcísio Meira e Anselmo Vasconcelos. Ele fazia um travesti. E é só assim, eles dois assim, um em cima do outro, assim, entende? Não aparece nada. E a gente ficava assim, como é que ele pode transar dessa maneira? O cara é homem. Ele ficava todo assim perguntando, entende? Então, assim, eu acho que influência não, acho que teve muita coisa que foi um desserviço, assim, que não precisava ter. Acho que foi muito negativo. Opinião minha, tá? Depois eu quero saber quem são os seus professores, para saber se não vão me matar depois. Mas, assim, tem muita coisa que eu curto, assim, que eu vejo, às vezes, que eu acho tão... É tipo o filme Mazzaropi. Mazzaropi é um negócio tão ingênuo. Acho ingênuo. Perto da pornografia, que é... Até filme pornô dos anos 70, quando eu vejo os da agora, aquele pornô fica parecendo Alice do País da Maravilha, entende? Porque, assim, eu acho que a gente tem que entender, assim, a chanchada é a comédia, entende? A porno chanchada são chanchadas com toques pornográficos. Tem a chanchada sensual, que tem o erotismo, mas não tem a pornografia. Então, assim, eu vi poucos filmes que tinham mesmo pornografia. Tinha muito esse peito, né, bunda, né, mas filme mesmo com pornografia, com penetração, essas coisas, eu vi acho que uns 2 ou 3. E achei assim deprimente. Tanto no nível de filme, quanto no nível de erotismo, quanto no nível de pornografia. Porque não dá nem tempo de você, né, ver a pornografia. Né? Eu acho. Não sei. Fico até desconfortável. Como vai a sua carreira? O que você tem feito nos seus projetos? Bom, assim, a carreira do ator é sempre, né, de altos e baixos. Certo? Eu fiz a Regra do Jogo. Depois eu fiz um Justiça, eu fiz um filme na Bahia. Aí fiz uma participação nessa Salve o Rei. E agora eu vou fazer essa que vai entrar aí, acho que para março, abril, que é Terra dos Bravos. Onde nasce os bravos. Onde nascem os fortes. Eu acho que Terra de Bravos é um clássico de faroeste. É porque é um oeste, sabe? Só que é passado no Nordeste brasileiro. Acabou. Muito obrigado. Obrigada a você. Né?